Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 11 horas e 30 minutos, 16 de 1 de 2023. Temos 28 graus, manhã ensolarada aqui em São Paulo. Eu desejo uma boa semana a todos. Eu vou começar os trabalhos com o racional do YouTube, colocando o Engato 23 aqui na tela. Eu falaria em compra nesse momento, aqui na região de 110, 250. Eu acredito que durante as gravações a gente tenha a busca por algo perto ali de 110 e 600, mas acho que vai além durante o dia. Agora está 180 aqui, então se nós estivéssemos numa transmissão, live, desafio, seria esse o meu racional. Por esse forte volume, eu acredito que essa barra seja de exaustão, aqui das 11 horas no 30 minutos. E é isso aí. Uma vez feita a introdução, hoje é feriado Martin Luther King nos Estados Unidos. Eu acabei de ver aqui que os estrangeiros compraram 907,799 milhões na B3 no dia 12 e eles somam 2.448 na bolsa no mês de janeiro. Então, claro, né, que o caso Americanas é um dos principais drivers. Né, ninguém nem fala mais na invasão ao Congresso, Câmara e Planalto. Então eu vou falar sobre cada um dos ativos ligados a essa situação. Então, primeiro, por que a Ambev está em queda forte desde o início dos desdobramentos? Porque os sócios da 3G vão ter que aportar capital, dentre 10, acho que eles vão ter que colocar uns 15 bilhões aí, pessoal. Eles vão ter que botar uns 15 bi para acalmarem os bancos e depois venderem a empresa. Quem é candidato a comprar? Magazine Luiza, a Via também, mas a Magazine Luiza para mim é a candidata mais forte. O Mercado Livre corre por fora. Então a Ambev está caindo por isso, provavelmente vai continuar em queda. Americanas, eu acabei de fazer um áudio ali, ela estava 1,90, eu falei que daqui a pouco estaria 2,20, 2,30, e eu acho que vai estar mesmo, né? Pô, você pega 1,80, você pega, por exemplo, 2,20 por 1,80, você está falando no movimento de 22% em intraday, daqui a pouquinho vai bater 2,20, 2,15, eu acredito. E Bepac é uma das empresas mais expostas ao caso, é uma das que está mais, digamos assim, dando a cara a tapa, aparecendo, está numa região de suporte. E depois eu vou compartilhar com vocês essa matéria. Um dos motivos, né, da queda forte de hoje é o minério também caindo de forma importante em Dalian na China, 4,31. Tanto que o IMAT, né, a gente vai ver aqui, ele é a maior queda dentre os índices. Agora junto com o IFNC, né? Então o IMAT está caindo forte. O índice de materiais. Não é mais nada que mude a tendência, a conjectura. IFNC também cai forte, né? Tem uma exposição também do Bradesco, do Santander ao caso. E eu vi uma matéria há pouco agora, todo dia a gente vai ter alguma novidade, né, sobre o caso, sobre o ativo. Depois eu vou colocar uma matéria para vocês falando sobre isso. Eu já falei há pouco no Telegram. Vou colocar uma matéria falando especificamente da exposição de cada player ao caso, no caso aí os bancos. Então, Gemate, eu acho que deve seguir em alta, aqui é uma ação de varejo. É um segmento, não é exatamente uma concorrente direta, tem um modo, né, de trabalhar um pouco diferente, mas deve ser beneficiado em algum grau. Assim como Quero. Magazine Luiza eu comentei que seria a maior beneficiada, né? Está subindo forte desde então, deve continuar.
Santander é um banco com grande exposição, mas nada que mude também a trajetória do banco em bolsa. E Via. Via deve rasgar essa região aqui. E assim, eu estou estudando a possibilidade da gente trocar quero na carteira por Via. É uma possibilidade. Se ocorrer, naturalmente passarei aí a todos. Será algo público, ok? Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Pessoal, algo que eu peço desculpas, eu sempre respondo tudo rapidamente, impossível nesse momento. Com o caso da mera quantidade de e-mails, de directs, não vou conseguir responder tudo no curto prazo, então aos poucos eu vou colocando em dia. Querido amigo João Vinícius, bom final de semana, querido mestre, obrigado pelos elogios, aprendi contigo, agradeço carinho e amizade, desejo uma semana excelente. Ele diz o seguinte: pensa que se romper a resistência no 114, seria decisiva a uma autoexpressiva, qual sua análise? Que Deus guia a todos nós. Então, no caso do mini índice, eu penso o seguinte: houve a marcação de uma máxima recente, 114, 190, que está alinhada com uma máxima anterior a 114,200 do dia 2 de dezembro. Quer dizer, é um topo duplo a ser vencido. Então você matou a charada. Rompendo essa região, touros no comando. Certo? O André da Silva Carneiro, melhor programa. Obrigado, caríssimo Solange Reis. Olá, professor, tudo bem? Tudo certo. Se fosse para lançar um desafio Te Vejo Nos, quais seriam as projeções para Cielo e Cyrela? Obrigada, ótima pergunta. A Cielo, né, ela estava dentro de uma cesta de ações que muitos entendidos aí apontavam como uma empresa falida, que ia valer R$1. E quando ela estava nos 2, eu não me posicionei, eu não fiz desafio, mas eu falava que ela provavelmente iria dobrar. Ela não só dobrou, como triplicou. Né? Olha, a Cielo, eu não lançaria esse desafio, porque eu acho que o ativo entregou muito além do que as pessoas esperavam. E tem aquele lance, Solange, ela geralmente é inversamente proporcional aos juros. Então até pode continuar subindo, mas não a ponto de eu lançar um desafio. Eu digo mais, se ela fechar abaixo, vamos pegar aqui 4,89. Se ela fechar, por exemplo, abaixo, na verdade aqui é 4,74, topo mais baixo que o anterior, 4,74. Se ela fechar abaixo de 4,74, se eu tivesse uma compra, eu encerraria. Ok? Agora a Cyrela é outra história. Cire 3. A Cyrela Te Vejo nos R$19. Por quê? Ela tem um fundo mais alto que o anterior, está testando os topos anteriores, acima de 15,02 tem gap para puxar preço e resistência só nos 19. Claro, isso não é agora, é dentro de algumas semanas, de alguns meses, mas eu acredito que busca essa região. Ok? Felipe Falcão, obrigado pelas análises. Espanha, querido, gostaria de uma siderurgia na carteira. Quais as variáveis que o Zemina precisa para decolar? Estou pensando nela. Obrigado, um abração à família Top Traders. Excelente semana a você e sua família, caríssimo. Bom, nós temos, né, na carteira GGBR4, esses ativos ligados a metais. Claro, a ação atingiu um pico aqui, ela passa por uma correção absolutamente normal. Nós temos Semin, CSN Mineração, também passa por correção, e temos a Vale. Né? Todas elas na esteira do minério e tal, gerando oportunidades. Agora, a Uzi Minas, o ativo está praticamente de lado desde setembro. O caso de Uzi Minas, né, por exemplo, né, Gerdau, ela tem maior exposição nos Estados Unidos e Canadá, aços longos. A Goal, maior exposição à China, assim como o Semin, idem em relação à Vale.
A Uzi Minas, ela está mais baseada no mercado interno. Então seriam melhorias, indicadores econômicos, principalmente naqueles voltados para a indústria, né? Então, essa aqui é a minha visão. E o gráfico, né, se romper essa região da bagunça aqui, ela deverá decolar. Perfeito? Zé do Carmo Silva, boa tarde, paz e bem, que assim seja. Nosso querido amigo Carlos Flá, boa noite, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Desculpe o horário do comentário, você é bem-vindo sempre. Professor, estou com você acerca de Americanas, muito estranha essa história. Aliás, no Brasil, muita coisa é estranha. Esse caso é um caso de bandido, né? Aquilo que eu comentei, pessoal, anteriormente, antes de se tornar público. Lembra que eu comentei que às vezes os profissionais, eles ficam com aquela história, fulano é bonzinho, fulano é ético, e como a próprio BTG Pactual comentou, os sócios da 3G são considerados semideuses, né, bonzinhos e tal. Só que tem o caso da Al, tem o caso da Heinz também. Isso foi o BTG que falou. Então não é porque muitas vezes você tem uma história que você não pode cometer um equívoco de forma consciente ou simplesmente porque você não percebeu algo errado por 9, 10 anos. Enfim, eles vão ter que entrar com seu próprio capital, né? Senão isso deve ser judicializado. Então, ele diz o seguinte: estive acompanhando e lendo bastante que me parece a Americanas fez um pedido de tutela para não sofrer antecipação de pagamentos, ou seja, a Justiça do Rio concedeu. A medida visa proteger a empresa de pagamento antecipado, se não quebra a empresa, né? Devido à repercussão e tudo incerto, acho que a medida está correta. A decisão da tutela, o magistrado concedeu 30 dias para que a empresa analise de fato e irá pedir a recuperação judicial. Lendo outro artigo, surgiu a informação de que os grandes sócios, inclusive já citados pelo professor, estariam negociando uma injeção de 6 bi, mas os bancos querem no mínimo 10. Eu acho que vai ter que ser entre 10 e 15, viu, Carlos? Ou seja, acredito, na minha humilde opinião, a empresa, devido à dificuldade de negociação, agiu rápido e pediu um fôlego ao judiciário. Já estava tudo na... Você acha que o Rial descobriu em uma semana algo que ele fala aqui no setor? Primeiro, né, algo que eu acho que o Rial errou. Ele fala que no setor tem desde a década de 90. Eu estudei os casos da Via e da Magalu, ela não usa esse modus operandi do risco sacado, simples assim, né? E aí estava a CEA entre 7 e 9 anos na Americanas e ninguém sabia. Aí em uma semana, ele é o gênio da lâmpada, ele percebeu, sendo que ele era o CEO do Santander, que é um dos maiores envolvidos no caso. Pô, conta do papagaio, né? Então ele diz o seguinte, ou seja, acredito, na minha humilde opinião, em empresa devido à dificuldade de negociação. Exato. Certo. Mas friso, tudo muito estranho, concordo com você. O ex-presidente da Americanas vem do Santander, exatamente isso, que está mais exposto a algo em torno de 7% da carteira e em 9 dias descobre um esqueleto gigantesco e agora será assessor dos sócios Americanas para contornar a situação. Por que ele renunciou? Para não ter que responder com patrimônio pessoal, só por isso. Bobo ele, né? O Mercado Livre e a Magazine de fato se beneficiam diretamente, inclusive a Magazine informou não ter esse problema de seus balanços. Genial, Carlos. E a Via disse ser diferente sua informação, exatamente, seguindo padrões internacionais, exato. Enfim, o mercado balançou, pois esse problema mexe nos balanços dos bancos, que de alguma forma perdem com isso e não repassaram ao consumidor. Os fundos imobiliários também, pois têm exposição através do recebimento de aluguéis. Agora estamos falando de uma gigante do varejo, com potencial de arrecadação gigantesco que torna viável sua reestruturação. Grande abraço, apenas minha humilde opinião, genial, contribuindo como sempre. Ok? Muita água irá rolar. Zé Vander de Deus, fala mais, depois deu uma analisada em Amera, Marcash, Neogrid Via agora. Bom, Via a gente já tinha comentado aqui, né? Não tínhamos ainda. Então vou falar de Magalu, né? Magalu deve continuar subindo, R$5 é alvo para curto prazo. Santander deve segurar aqui em torno da média e a Via é oportunidade de compra. Deve romper essa região da bagunça e buscar algo perto de R$3,50, talvez até R$4 nas próximas semanas. Então eu vou ver Aérea, Amar, Cash e Neogrid. Então vamos lá, a Aeres aqui na tela. A Aeres ela está inflexionando. Nós temos esse ativo em carteira, é uma ação que pode buscar aqui algo em torno de 2,63 no curto prazo, deverá fazê-lo,
Acionou um pivô 1,19, está com médias cruzadas em modo comprar. Muito bem. A Amar é um outro caso, né? Empresa que passa por problemas, nós temos em carteira também. Ela tem aqui o padrão da alavanca. Deve respeitar as médias, romper 1,53 e buscar 2,20 no prazo de algumas semanas. E aí Cash. Cash é uma das empresas aí mais operadas por pessoas físicas. Outro dia um aluno me escreveu, nós não temos Cash aqui na Top Traders, né? Eu sigo lá fulano de uma empresa e ele me fez perder não sei quanto do meu patrimônio em Cash 3. Não. Pra cima de mim, não. Não. Ele não te fez perder nada. Primeiro, se assina o produto dele ou segue porque você quer. Né? Ele não pegou... porque antigamente, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó, esse ativo saiu de R$13 aqui. Um ano e meio atrás, né? Antigamente acontecia de tudo aí nas corretoras. Era muito comum você entrar no teu home broker e você ver operações lá que você não sabia. O camarada entrava lá, o pessoal de muitas corretoras, inclusive algumas que fecharam, outras foram liquidadas. O camarada operava na tua conta. Você entrava lá, tinha uma lá, Cash 3, sei lá, tal, tipo, mas eu não fiz essa operação com opções. Aí sim, aí a pessoa fez você perder, porque os caras operavam conta de cliente. Isso é uma loucura, mas acontecia. Inclusive, muitas corretoras foram liquidadas e tudo, faziam termo em conta de cliente. Hoje, pelo menos o que eu saiba, não. Então, assim, se você entrou na operação, é porque você decidiu entrar. Ninguém fez. Mesmo porque se você ganhasse uma bala com a operação, você não ia dar nada para ele. Ou se você colocasse 200 mil, virar 600, você ia depositar 100 mil lá pro camarada. Eu sei quem recomendou Cash 3, todo mundo sabe. Então é isso, você comprou porque você tomou a decisão baseado, primeiro que você não ouviu uma pessoa só, ninguém segue um profissional só de mercado. Agora, nesse momento, se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas eu não escolheria comprá-la. Agora, desde que não seja um termo, uma posição normal, entre aspas, ou seja, eu costumo comprar 10, 15 mil de cada papel, comprar isso em cash, hoje eu teria outras prioridades, mas entre a compra e a venda eu compraria o ativo. Por exemplo, o Neogrid. Neogrid, diferente de cash, é uma ação que nós temos em carteira. Eu acredito particularmente que Neogrid vai fazer um movimento forte. De 1,51 para R$3 é um pulo. Se ela rompe essa região aqui de resistência, ela começa a subir, os vendidos vão zerando, chama a atenção do mercado. O ativo busca R$3. Mas não é para fazer um termo, fazer uma operação alavancada. É uma posição... É a mesma quantidade de capital que você investiria em Petro, Vale, ou Gerdau, ou num banco, daí eu acho que é válido. Sem exagero, né? O que não dá para você fazer um termo, né? Você tem 100 mil para pôr em cash, você bota 500 mil, ela cai 10%, você perde metade do capital, correto? Você tem 100, faz termo, caiu 10%, você multiplica por 5, aí não. Né? Então é uma situação de compra. Provavelmente fará um fundo mais alto que o anterior. Então, obrigado ao Carlos Flá, Zé do Carmo, Zé Vander, Felipe Falcão, Solange, João Vinícius, queridos amigos que enobreceram a nossa gravação. E meu forte abraço e amizade a todos que estão assistindo este vídeo. Legal. Então, uma vez feita a introdução, eu farei aqui os ativos fixos. Começando por B3, SA3. O ativo segue o fluxo, mas nada que mude a ideia de valorização, então deve tocar o barco aí para cima. Mesma coisa BBS3, tem um cabeção maior e um menor, padrão macro e micro. E aí Bradesco é uma das empresas mais expostas ao case de Americanas, buscando média de 21. É o que todo mundo espera, né? O ativo dispara, você fala, pô, se voltar na média eu compro. Tá na média,
vai ser o mesmo caso de Itaúsa, que pode sim esticar aqui até CLTA, sem mudar em nada a expectativa de valorização. YouTube resiliente, tem uma exposição, né, muito menor que seus pares ao caso, está numa região de suporte. E Sambi é uma das mais expostas, então é uma das que mais sofre. Mas nada que vai quebrar a empresa, como eu comentei, ou mudar a expectativa. Mas por que, pessoal? O BO mesmo vai ser pro trio 3G lá, Sucupira, Teles e Lema. Eles não sabiam de nada. Não sabiam, não. Eles contrataram o Rial lá do Santander e ninguém sabia de nada. Nem o Rial, nem o Lema, nem o Sucupira, nem o Teles. Ninguém sabia. Aí o Rial descobriu em uma semana. Legal, né? A IBPAC, ela está abaixo aqui da CLTA, não se aplica. Região de suporte. E FNC, estão corrompidos aqui, então deixa eu fazer. Petrobras deve seguir no ritmo devagar e sempre em alta. A Vale nós estudamos. E Small 11, região interessante para uma compra, ombro, cabeça, ombro invertido. Então deixa eu fazer os índices aqui. Então ninguém sabia de nada nesse caso da Americanas. Como diz o BTG Pactual, o trio ali 3G são semideuses. Eles não erram, eles sabem de tudo. Eles não sabiam, não. Então, índice de consumo sofre, né, com esse caso, mas deve inflexionar. O índice de energia é um setor defensivo, deve receber fluxo. É que o mercado como um todo está corrigindo também, né? O IMAT é a questão do minério, o minério reagindo deve renovar máxima nos próximos dias. O índice setor imobiliário resiliente, testando média de 21. O IFNC, teste da média de 21, absolutamente normal o movimento. Aí temos Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai rompeu uma LTB importante, deve dar continuidade ao movimento de recuperação. E no caso da Bolsa do Japão, é até difícil ler esse gráfico, né? Porque tem gap para todos os lados, tal, vai ter decisão do Banco Central. Mas se eu fosse fazer alguma coisa nesses níveis, eu compraria. E o caso do minério, aproximação de médio preço, nada muda. Não acredito, por exemplo, numa inflexão, numa virada, nada nem perto disso. No caso do petróleo, possível que nós tracemos aqui uma LTB. Ela é o divisor de águas entre a compra e a venda. Até esse ponto é somente um repique. O mesmo caso aqui no petróleo negociado na NYMEX em Nova York. Hoje é feriado, né, nos Estados Unidos, então a gente tem aqui os futuros trabalhando, mas com liquidez pífia, Martin Luther King. Mas observando os títulos americanos de 10 anos, né, eu não vou dizer que vai inflexionar, mas eu encerraria a minha venda se eu tivesse. No caso do índice Nasdaq, continuidade absoluta aqui nessa figura simétrica de alta, S&P a mesma coisa, fundo arredondado rompendo uma importantíssima LTB. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui passar de forma coletiva. Tanto pessoal que sabiam dessa história aí da Americanas, né, que os sócios alguns meses antes, algumas semanas antes, venderam grande parte de seus ativos, né? Então, ó, a BTG ataca acionistas da Americanas e acusa a trio. Eles sabiam. Pô, ninguém acha que alguém é bobo, né? Vai enganar André Esteves, né? Isso daí é pressão para que eles coloquem grana. E aí sim os bancos vão aceitar negociar e a empresa vai ser vendida no futuro, né?
Lembra do caso lá do Silvio Santos com o Bepan? Esse tipo de situação, a não ser quando a empresa é muito teimosa como a Oi, mas acaba em venda e até numa venda rápida. Sendo que a Oi tem o DNA de Daniel Dantas. Então, que é um cara bonzinho também, né? Daniel Dantas é bacana. Então, é aquilo que eu falo, o caráter não tem nada a ver com a capacidade técnica e a formação acadêmica, são coisas diferentes. Então o Dow Jones também vai dar continuidade ao movimento de alta, o VIX, a gente falou de um racional aqui de venda a 23 com alguma coisa para zerar nos 19, bingo, né? A operação deu certo, o racional mais uma vez no VIX. Um ou outro aluno opera, eu sei disso, mas eu sei que a grande maioria não. E aqui no BZQ não tem nenhum sinal de fundo significativo, EWZ rompeu uma LTB importantíssimo e está acima de um eixo aqui a 29,08. Gap aqui em cima para puxar preço padrão do farol. Quando o espaço vazio atrai o preço como um imã. Bolsa do Reino Unido, mesmo esticada, não tem sinal de topo. A mesma coisa a Bolsa de Paris, o Eurostock 50 também, apesar da leve queda, não é um sinal de topo. E idem o índice DAX. Muita força nas bolsas da Europa. MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Um candle vermelho aqui depois de uma sequência de alta, nada que mude a trajetória, tem muita energia compradora aqui. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, sem sinal de fundo significativo. Ibovespa em dólares, Ibovespa muito barato para estrangeiro. Teste de topo anterior, movimento de pullback. Aí chegamos aqui no BOVA11. Pullback na média de 21, movimento técnico, absolutamente técnico. A mesma coisa no Ibov, então a partir daqui tende a reagir. Então vamos ver aqui. Caso do milho, talvez aqui uma acumulação para um movimento mais forte. O mini dólar sem sinal de fundo significativo, mesmo com todo esse estresse não sobe, porque tem grana entrando de fora para aproveitar ações negociadas a preço de banana. E em relação ao mini índice, pullback na junção da LTB com a média de 21. Nós temos aqui uma cunha rompida. Nós falamos em compra ali perto de 250, né, entendendo que virar aqui no 110,600 e tal, daqui a pouco vai bater. Mais um racional do YouTube, mas acho que vai além. A gente deve ter um fora da banda dentro da banda e um teste de 111 mil pontos no período da tarde. Então tá entregue, pessoal. Saúde e paz a todos. O meu muito obrigado. Vamos acompanhar. Qualquer novidade me comunicarei através do Telegram e no período da tarde. Hoje a gente já fez abertura, panorama, reader, cenário, comunicação restrita ao pessoal da imersão técnica 3, passaporte Black 2. E após o almoço eu farei stories, live e também o programa Clique. Sempre uma honra tê-los comigo. Meu muito obrigado.